Olá, boa noite. Eu tô atrasada, eu não sei quando vai sair esse episódio, mas vim falar de um assunto que está em alta. Bebê reborn. Não me pretender abordar esse assunto como está sendo abordado. Eu, Carol, estou extremamente irritada. Eu não aguento mais notícias sobre isso. Eu não aguento mais as pessoas estarem tentando itar em cima disso, porque como o assunto está muito em alta, as pessoas estão aproveitando para construir conteúdo engraçado ou de deboche a partir do assunto. E aí, tem um bando de gente que acredita. Eu tô cansada de sempre receber notícia da notícia. Então, assim, toda vez que eu vejo algo que tem a ver com o bebê reborn e tentou vaga em creche, foi no hospital, é sempre assim. Ah, porque o primo da minha tia da vizinha falou que a amiga da amiga dele tem um bebê reborn e levou no hospital. Todas as notícias que eu ouvi foram assim. E aí, assim, a título de informação, para quem trabalha com questões psiquiátricas neste campo, sempre precisou lidar com isso. E não eram bonecas realistas de que por volta de 1.000, 2.000 reais. O que a gente tem de cenário, de fato, de transtorno mental, que pode ter a ver com sofrimento e pode se identificar uma boneca enquanto filha, ou qualquer outro objeto, ou qualquer outra questão, em algum tipo de fase de mania ou de crise, pode ser uma boneca de 20 reais, né, gente? E não precisa de projeto de lei, porque os hospitais e os lugares, os postos de saúde, já sabem lidar com questões psiquiátricas de alguma forma. A Carol não sabe lidar. Deveriam saber. O que significa um trabalho em rede? Para quem você encaminha, como que você escuta aquela pessoa que pode estar mostrando um sofrimento mental. Mas, geralmente, isso não tem a ver com bonecas que custam mais de 1.000 reais. Eu conheço pessoas que têm essa boneca. Eu sei de uma pessoa que tem essa boneca, uma criança que pediu pra mãe de Natal. A notícia que eu tenho. Não conheço mais ninguém que tenha. Mas me fez pensar questões que vão nesse trajeto do que a gente vem falando aqui. Sobre feminino, sobre desejo, sobre amor, sobre fantasia, sobre demandas. O que me fez pensar? Me fez pensar no ato de brincar. E aí, assim, o que significa mulheres estarem brincando de boneca novamente? Qual é o grande impacto disso? Porque, vamos pensar que quando a gente brincava quando criança, tinha esse aspecto real mesmo, né? E é isso. As pessoas davam pra gente fogão, uma madeira, boneca que fazia xixi, tipo assim. Tinha toda uma tentativa de tornar aquele brincar muito real. E quanto mais real era aquela boneca pra gente na nossa infância, é mais legal era. Ou, tipo, eram que vendiam, pelo menos. E aí eu fiquei pensando na minha última boneca. A minha última boneca eu devia ter 12, 13 anos. E era uma boneca que eu pedi pra minha mãe. Eu já tinha uma. Já não era mais pra brincar, mas era uma boneca que eu queria. Ruiva, cheia de sardas. E era uma boneca bonita, assim. E eu lembro do mal-estar que também tinha ali. De. Já era uma fase onde eu tinha contatinho, alguém que eu gostava, que eu queria conversar. Que E eu lembro das pessoas falando assim: ah, mas agora você já tá na fase de namorar. E se de fato eu já tinha saído da fase de brincar de boneca, assim. É... Não sei se pra todo mundo, mas assim, a fase de boneca é uma fase quando a gente é muito nova. Depois a gente passa pela fase da Barbie e outras questões. Mas eu queria aquela boneca. Pela beleza dela, pela. Eu queria aquela boneca. Eu queria brincar de boneca. Eu queria aquela boneca. E eu ganhei aquela boneca. Mas eu lembro desse lugar, assim. E aí, eu fiquei lembrando também de todas as minhas bonecas. Eu cheguei a ter aquelas bonecas de porcelana. Eu não lembro qual era o nome delas.
E a minha mãe até tentava. E eu também queria que elas fossem bonecas de enfeite, que elas ficassem em algum lugar. Mas eu tive uma relação com as minhas bonecas de brincar e de aproveitar tudo. Então também eu não tinha muita boneca cara, porque eu cortava, eu pintava o cabelo, eu desenhava no rosto, eu desenhava no corpo. Até essas bonecas de porcelana, eu quebrei. Não sei como, mas assim, eu também não queria que elas tivessem quebrado. Mas também nunca me foi forçado a ter que ter esses objetos de decoração. E não serem objetos de uso. Tanto eu quanto minha mãe, a gente até queria que fosse. Mas também não era assim rígido. Porque eu sei, tipo, conheço pessoas, conheço amigas que era rígido, né? Tipo, existem as bonecas que você brinca e as bonecas que você não brinca. Existe a decoração do quarto que você brinca, existe a decoração do quarto que você não brinca, que é uma decoração. Enfim, esse foi um cenário que eu tô trazendo, assim, do que era infantil, do que era esse lugar de boneca. Mas o que me chamou muita atenção é esse aspecto do que é brincar e de como a gente retoma o brincar enquanto mulher. E talvez da necessidade de brincar. E também a quem é negado o brincar, né? Assim, é preciso separar que mulheres talvez nunca tiveram a possibilidade de brincar. Que tipo de criança, talvez, nunca teve a possibilidade de brincar. E outras que até tiveram, mas muito mais cedo, foram tiradas desse lugar. E aí, enquanto algumas mulheres adultas estão nesse lugar de brincar, e algumas não podem estar. E aí, talvez isso seja importante de reivindicar. E talvez isso também seja interessante da gente entender qual é o grande incômodo. Porque, de fato, eu também me sinto incomodada de mulheres adultas brincando. Pô, até porque é isso, são mulheres brancas, ricas. Porque essas bonecas são caras, então tem a boneca lá que tá na incubadora, tem a simulação do parto. Pra você brincar dessa forma, pra eu, Carol, brincar dessa forma, não tem como. Porque isso custa muito caro. Então, de fato, gente, vamos parar de brincar, porque não é isso. Mas é preciso a gente repensar esse lugar do brincar, assim. E aí, tô saindo do bebê reborn. Não tô dizendo comprem bebê reborn e brinquem de boneca. Mas eu tô aqui pra dizer o quanto a gente precisa olhar e entender com o que a gente tá brincando. O que virou brincadeira pra nós mulheres. Por quê? Porque os homens brincam, né, gente? Fiquei pensando assim. Tem homens que gostam de jogar bola num lugar mais jogador. No geral, homens gostam de jogar bola porque gostam de jogar bola. Tem a pelada, assim. Tem o videogame. E, tipo, eu tava com os amigos e eles conversando sobre videogame. Assim, tipo, você tem que jogar tal jogo. Nossa, tal jogo. E é de um lugar, de um brincar da fantasia, da imaginação, que você fica assim. Olha, que convoca esse lugar infantil mesmo. E aí tem várias brincadeiras que homens, tipo, skate. E eu não tô trazendo isso de um lugar infantil, não. Também são esportes e tal, mas o quanto homens também se relacionam com isso, não da prática, às vezes, de esporte ou algo do tipo, mas, tipo, de brincar com esse tipo de coisa. E nós, mulheres, fiquei pensando o que seria brincar pra mim, por exemplo. E aí, cheguei nesse ponto de o que eu brinco, né? E aí fico pensando o que é hobby pra mim, o que seria lúdico pra mim. E aí eu pensei em coisas que eu me divirto fazendo. E aí eu tive um grande baque, que foi perceber que todas essas coisas, em sua maioria das vezes, se torna de alguma forma trabalho. E isso me levantou, assim, uma questão na minha cabeça. Porque eu pensei, o que pra mim é hobby, que eu acho divertido, que eu acho legal? Decoração, por exemplo. Eu me relaciono tanto com decorar a minha casa, como às vezes ajudar uma amiga em alguma coisa de decoração. Isso é muito lúdico pra mim. Mas aí, Carol, então por que é trabalho? Porque a decoração se relaciona com esse lugar que não é só essa bobeira, esse lúdico. Eu penso algo e aí eu trabalho porque eu preciso pagar. Então, assim, tem uma estante, tem os quadros, tem uma arte que eu compro
de uma pessoa que produz, tem umas fotos que eu faço com alguém. E aí eu preciso trabalhar para eu dar conta desse lugar. E aí eu decoro. E aí tem uma função, né? Porque assim, é a parede do meu trabalho. Tá. E aí pensei em outra coisa que pra mim, planta, por exemplo. Eu não sou mãe de planta, porque eu me relaciono com esse lugar de cuidado com planta. Planta pra mim faz parte da decoração. E é desse lugar. Outra coisa, meus bichos. Pra mim, os meus bichos ocupam um lugar muito lúdico. Mas também de um trabalho, porque não é só lúdico, igual criança, sabe assim? De que eu brinco com os gatos e vou embora. Tipo, eu penso vacina, eu penso cuidado, eu penso que você não está adoecendo. Tem um trabalho ali nesse pensar. E aí, outra coisa, assim. Eu tô gostando muito de musculação. Estou gostando, bom. Mas também é cobrada uma certa performance, né? Eu estava vendo um vídeo e a mulher fazendo um exercício assim, búlgaro, mas você faz de uma outra forma, que você vai até a falha, depois você faz mais um negócio. E eu fiquei assim, gente, será que um dia eu vou conseguir isso? E aí eu fiquei me perguntando, mas pra que eu preciso conseguir isso? Porque existe uma performance que é de quem trabalha com isso. Eu não trabalho com isso. Eu quero estar mais saudável, eu preciso ir até a falha mais 10, mais segurar 5. Não sei se eu preciso disso. Então tem uma cobrança estética que também está envolvida nisso. E aí acaba tornando coisas que podiam ser divertidas, trabalho, entrega, qual é a demanda. E eu fiquei muito encucada com essa questão de como isso estava batendo pra mim desse lugar, assim. Carol, com o que que você brinca? E aí, eu quero agora ver um vídeo. Eu quero jogar queimada. Eu quero jogar queimada, sem fins, sem pensar em calorias, só. Eu quero me divertir. Porque até quando a gente pensa em mulheres que jogam futebol, por exemplo, a maior parte das mulheres que jogam futebol não é peladinha no final de semana na quadra do bairro. Tipo, eu saio de casa hoje e falo, ai, quero bater uma pelada sábado. Não existe essa pelada feminina. Deve existir em algum contexto, mas não é naturalizada. Então, são mulheres que jogam futebol, trabalho. E aí, eu quero jogar uma queimada que seja pra brincar. E aí eu tô nessa agora. Queimada é a da vez.